E eu quero hoje começar uma série de mensagens. Deus, Ele ministrou algo poderoso ao meu coração com esse tema aqui, ó, convergência, a cultura da promessa. Amém? Amados, eu acredito que muitas pessoas aqui, ou já frequentou uma comunidade, ou já recebeu uma palavra profética. Amém? Sim ou não? Acredito que todos nós cremos nas promessas de Deus. Mas, amados, nós precisamos mudar um pouquinho o nosso pensar em relação à promessa. Amados, uma das plataformas, ou uma das mensagens, a mensagem principal, vamos dizer assim, da pós-modernidade, é o egocentrismo, ou seja, o ser humano ele está sempre no centro, Tiago. O ser humano, ele se tornou o centro de todas as coisas, inclusive dentro da própria igreja de Jesus Cristo, né? Aquilo que nós chamamos de igreja, muito se tem colocado o homem no centro de todas as coisas. E, amados, há muitas pessoas que receberam palavras, receberam profecias, não é, ao seu respeito, não é, dizendo, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. Então se criou dentro da cristandade a cultura da promessa, ou seja, eu tenho promessa sobre a minha vida, Deus tem uma promessa sobre a minha vida, Deus tem algo para cumprir ao meu respeito, Deus vai fazer, Deus vai me exaltar, Deus vai me colocar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas deixa eu falar para você, a verdadeira cultura da promessa, ela precisa trazer uma convergência. A verdadeira promessa de Deus, ela precisa cumprir um propósito, ela precisa cumprir um princípio. E nós, como cristãos, precisamos entender que quando Deus ele faz uma promessa, quando Deus declara uma palavra ao nosso respeito, não tem a ver conosco. Nada tem a ver conosco. O homem não é o centro. O homem, a humanidade, quando eu falo homem, eu estou dizendo a humanidade não é o centro das atenções. Amém, queridos? Cristo não foi enviado, amado, simplesmente para que você pudesse ter bênçãos. Eu acho interessante que em Apocalipse 5 diz que Cristo, ele, por meio do seu sangue, ele comprou para Deus, nós nos tornamos de Deus, amém, amados? Se nós nos tornamos de Deus, nós precisamos viver debaixo de um propósito. E muitos dentro do evangelicalismo têm se frustrado muito em relação, porque eu recebi uma palavra, quando que o Senhor vai cumprir, porque Deus vai me exaltar, porque Deus vai me colocar por cabeça, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Deixa eu falar para você, querido, tudo que Deus fizer, Ele vai fazer debaixo de uma convergência, Ele vai fazer debaixo de um propósito. Tudo que Deus falar ao nosso respeito vai cumprir um propósito específico e um propósito único. Amados, não há 2 propósitos, não há 3 propósitos, há um único propósito. Quantos propósitos existem, amados? 1. Só existe um propósito para a tua existência, só existe um propósito para o dia do teu nascimento, só existe um propósito para o teu chamado, só existe um propósito para o teu ministério, e esse propósito não tem a ver conosco, esse propósito não tem a ver com você. Nada está relacionado a nós, querido, amém? Quando Deus ele libera uma palavra, Ele não libera para fazer o que nós queremos. Ele libera para cumprir um propósito. Então, amados, você precisa, como cristão, você que nos assiste, você que participa deste culto de forma online, nós precisamos entender que nada tem a ver conosco. Salmo de número 8, o salmista diz, quem é o homem para que se lembre dele? Abra comigo aí a sua Bíblia, em Salmo de número 8. Salmo de número 8. Versículo de número 3 em diante. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelecestes, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Quem é o homem?
Que somos nós, amados? Lá em Eclesiastes, Salomão diz que a nossa existência é como um sopro. Deus é eterno. Agora, como que o propósito é o homem? Como que o homem vai ser o centro, se a nossa existência ela é curta? Salmo 90:10 diz que a vida do homem é 70, quando no mundo 80 e com muita dor. Eu nem cheguei lá ainda, que ele já estou com dor. Verdade. O cotovelo está bugado. Agora, amado, se a nossa existência, nós precisamos fazer distinção entre a nossa existência e o propósito eterno. Porque o propósito de Deus é eterno. Deus estabeleceu um propósito eterno. Agora, como que como que o propósito eterno vai estar relacionado a nós que temos a existência tão curta como um sopro? Isso já nos mostra que você não é, amados, o principal objetivo de todas as coisas. Eu preciso que você saia daqui, a partir de hoje, compreendendo com a sua mente ativa e entender, nada está relacionado a mim. Há uma convergência, existe um alvo principal, existe um objetivo principal para todas as coisas. Amém, queridos? Hoje é a primeira mensagem, não é, desta série. E eu tenho certeza, amados, Deus ele vai falar profundamente com você. Ele vai te instruir a respeito da realidade dos fatos. A cultura da promessa não está relacionada a nós. Está relacionada a um único alvo. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Pai das luzes, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra, ela é real, ela é verdadeira, ela faz todo sentido, ela nos revela o propósito eterno e nós queremos, Pai, nós queremos aprender, nós queremos ser instruídos. Por isso pedimos ao Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, leve a nossa mente cativa à obediência de Cristo, nos envolva no Espírito Santo e, Senhor meu Pai, nos abençoe com a Tua palavra, nos abençoe com os Teus ensinamentos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O texto fundamento da nossa mensagem está em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14, se você quiser tomar nota. Quem desejar depois receber esses slides aqui, se você quiser ter essa série, não é? Me manda um zap depois e eu mando para você por e-mail, tá bom? Mando para você por e-mail esses slides para você ter o esboço da mensagem. Efésios 1, verso 3 e 14, tem vários grifos aqui, eu queria que você tomasse nota. Diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Já passa o primeiro grifo para você entender. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele nos fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, temos sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo
de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Eu amo a carta aos Efésios. Acho que eu já li a carta aos Efésios pelo menos acho que umas 15 vezes, né? Porque eu não paro toda vez que eu preciso de uma direção para entender. Nós temos que recorrer à carta aos Efésios. E amados, eu acho interessante que aqui no versículo 10 está o tema desta série: fazer convergir em Cristo tudo o que existe. Quando nós falamos da cultura da promessa, nós estamos dizendo que toda palavra liberada, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus revela a nós nas Escrituras, ou por meio de palavras proféticas, precisa convergir em Cristo, precisa encontrar em Cristo, precisa conduzir em Cristo. Por isso que não tem a ver conosco, não tem a ver com você. A palavra liberada a você não tem a ver com você. Toda palavra liberada precisa cumprir um propósito. Tudo aquilo que Deus diz ao nosso respeito, quando você diz, olha, eu tenho promessa, olha, eu tenho uma promessa, olha, eu estou debaixo da promessa. Sim, você está debaixo da promessa, mas a promessa precisa fazer com que você seja conduzido a Cristo, porque de acordo com o bom propósito, ou o propósito eterno, todas as coisas que existem, inclusive você, precisa convergir em Cristo. Então tudo que acontece na sua vida, todo bem que Deus te dá, toda palavra, tudo que é liberado sobre a tua vida, precisa ter como um único alvo, um único objetivo: Jesus Cristo. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Jesus Cristo. Jesus é o propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é fazer com que todas as coisas que existem se encontrem. Cristo seja o alvo de todas essas coisas. Por isso a palavra convergência. A definição de convergência é: o termo convergência, que vem da palavra latina convergentia, refere-se ao ato ou ao resultado de convergir. Este verbo, por sua vez, refere-se ao que coincide na mesma posição ou tende a se unir ou encontrar com algo. Amados, deixa eu falar para você, toda palavra liberada para você, ela precisa encontrar-se em Cristo. Quem está entendendo, amados? Ela precisa convergir em Cristo. Eu não sei você, querido, mas eu sou pentecostal, até o tutano, sempre vim. E quantas vezes eu não recebi palavras proféticas, E muitos, nesses dias, têm buscado palavras que saciem o seu ego. Olha, porque Deus falou que vai fazer, né? Eu me lembro que de adolescente, eu amava a profecia que eu ia arrumar namorada. Verdade, um dia profetizaram que eu ia casar com uma loira e rica. Você já viu que não colou, né? Já viu que não colou. Por quê, amados? Porque tudo que Deus faz, quando eu ministro para solteiros, eu falo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E o propósito eterno de qualquer união é fazer com que este casamento se encontre em Cristo. Quando Deus te dá uma empresa, ou Deus promete que você vai ser empresário ou alguma coisa, tudo tem que convergir em Cristo. Amém, Tiago? Deus vai devolver, filho. Fique em paz. Quando você se torna um profissional liberal, quando Deus te dá uma profissão, quando Deus te dá um dom, te dá um talento, te dá um ministério, quando Deus ele te coloca em posições de honra, tudo precisa resultar em Cristo. O homem
precisa sair do centro. Eu amo, por exemplo, quando João Batista, ele vai iniciar o seu ministério. E ele começa, e as pessoas perguntam para ele: você é o Messias? Ele diz: eu não sou. E as pessoas perguntam: quem você é? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Amados, primeira coisa que eu quero que você entenda: quando eu estabeleço a verdadeira cultura da promessa, eu não tenho problema quanto à minha identidade. Eu não tenho problema quanto à minha identidade. Porque muitas pessoas estão buscando ser algo no ministério. Amados, você não precisa se tornar algo no ministério, você não precisa ter alguma coisa, você precisa ser alguém em Cristo, você precisa ter uma identidade nele, e essa identidade precisa convergir em Cristo. O que eu sou, precisa convergir em Cristo. Repita comigo: o que eu sou, precisa convergir em Cristo. Diga: o que eu faço, precisa convergir em Cristo. Tudo o que há em nós, até a tua existência, querido. Sabe por que você existe? Sabe por que você nasceu? Por causa de Cristo. Dá uma cotovelada nesse irmão para ele acordar, pelo amor de Deus. Fala para ele assim, fala: irmão, sabe por que você nasceu? Fala assim, mesmo com essa carinha aí, fala assim: por causa de Cristo. Amém, queridos? Tudo precisa ter o quê? Tudo da mesma posição, ou tende a unir, ou encontrar com algo. De maneira geral, pode-se dizer que a convergência é a característica de dois ou mais elementos que confluem em um determinado local ou estado, direção para um ponto comum. Por isso, amados, que a unidade, interessante que os jovens vão ministrar a unidade, já vai pegando isso. A unidade do corpo de Cristo, mesmo sendo diferentes dons, mesmo sendo totalmente diferentes, tudo converge em um só. Podemos ter diversos talentos, mas tudo converge em um só. Fora da igreja, nós temos aqui diversas profissões, mas tudo deve convergir em um só. Cada um mora em um bairro. Deus colocou, amados, eu não sei se você sabe, mas Deus colocou você onde você está estrategicamente. Você está num lugar estratégico, querido. Você não está onde você quer, mas você está onde Deus quer que você esteja. Por quê? Para que a sua existência onde você mora convirja em Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Porque Cristo é o propósito eterno de Deus. Olha o que vai dizer, deixa eu voltar aqui, o texto, olha o que o texto vai dizer. Olha aqui, isto é de fazer convergir em Cristo tudo que existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra. Tudo deve ter um ponto comum, e tudo vai convergir em Cristo. Cristo é o propósito eterno. Por isso todas as promessas que você vê na Bíblia, por isso que nós dizemos que a Bíblia é um livro cristocêntrico. Porque a Bíblia, desde Gênesis 1, versículo 1, até o último versículo de Apocalipse, fala de Cristo. Fala de Yeshua. Por isso que a Bíblia, ela não é um livro antropocêntrico, amados. Por isso que você não pode buscar na Bíblia uma palavra para você. Porque a Bíblia não tem a ver com você, amém? A Bíblia tem a ver com Cristo. Então toda palavra que Deus falar comigo por meio das Escrituras precisa me conduzir a Cristo. Qualquer palavra que te leva para longe de Cristo não tem a ver com Deus, muito menos com Bíblia. Amém, queridos? Muito menos com espiritualidade. Porque tudo está relacionado a Cristo. A sua vida está relacionada com Cristo. A nossa existência está relacionada com Cristo.
A palavra convergência usada ali em Efésios, Paulo usa esse termo aqui, grego, anakephalaiomai. Anakephalaiomai, que significa resumir. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: amado, tudo, fala para ele, tudo se resume em Cristo. Tudo se resume nele. Tudo se resume nele. Por isso que Paulo usa esse texto. Resumir, colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador. Olha que coisa linda, gente. A definição de James Strong. Resumir, colocar todas as coisas juntas sobre um princípio unificador ou uma pessoa. Condensar em um sumário. Amados, tudo, imagina toda a história da humanidade, desde a criação do mundo, a criação do homem, até o final de todas as coisas, tudo está resumido, tudo está condensado em Jesus. Cristo é tudo em todos. Por isso que em Romanos 10 Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo está resumido. A palavra convergência significa resumir, condensar, colocar todas as coisas juntas. Imagine toda a história, amados. Imagina toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade, tudo que possa falar, tudo que possa se ensinar, tudo que você possa viver, a sua biografia, tudo tem um ponto de convergência. E esse ponto de convergência se chama Jesus Cristo. Por isso, amado, você precisa aprender a viver para Cristo e não para você. Sabe por que você tem sofrido? Sabe por que os dias se tornam pesados para você? Porque você ainda pensa, você ainda entende que as coisas estão relacionadas a você. Você ainda busca entender, você ainda tem aquela velha compreensão, aquela compreensão egocêntrica de que você é o alvo, né? Esses dias atrás eu ouvi eu não assisti inteiro, não vou fazer nenhum juízo, mas o pedacinho falou, você é o ponto fraco de Deus. Não, querido, você não. Deus, deixa eu falar para você, Deus não tem crise de identidade. Deus não tem crise de identidade. Você sabia disso, que Deus não tem crise de identidade? Não, querido, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. O Evangelho não fala de mim, fala dEle. As profecias não falam de mim, fala dEle. Tanto é que em Lucas 24, Jesus ele fala que, abra comigo aí, Lucas 24. Lucas 24. Versículo 44, vai nos dizer o seguinte: em seguida Jesus lhes explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amados, a Bíblia, ela resume-se em Cristo. Jesus, após ter ressuscitado, ele chega diante dos discípulos e fala para ele: olha, eu já tinha falado para vocês que era necessário. Amados, deixa eu falar para você, tudo que você já está enfrentando, já enfrentou, era necessário para que se cumprisse, a respeito da sua vida, não, para que se cumprisse o propósito eterno. Aleluia. Aleluia.
de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Então, amados, a Bíblia, ela se resume em Cristo. A nossa existência, a existência da humanidade, e você vai ver isso nessa mensagem, a existência da humanidade está relacionada a Cristo. Mas por que nós vivemos, amados, crises existenciais? Por que todo ser humano vive crises existenciais? Pela falta de discernimento, pela falta de compreensão, e muitas vezes até mesmo com aquele sentimento humanista de que eu preciso ser beneficiado em alguma coisa. É simples, você cristão, vencer crises existenciais. Entenda que todas as coisas estão relacionadas a Cristo e não a você. Eu tenho um chamado, mas o chamado não é teu. Se o teu chamado não convergir em Cristo, querido, esquece chamado. Eu tenho dom, ótimo, maravilha, mas o teu dom precisa convergir em Cristo, precisa resumir em Cristo. A nossa existência, a existência da igreja, precisa resumir-se em Cristo. A igreja, amados, não é Cristo que existe por causa da igreja, a igreja existe por causa de Cristo. Tudo se resume em Cristo. Tudo. Vamos ver isso. De acordo com Efésios 1, verso 3 ao 14, o que acontece? Nós fomos abençoados em Cristo. Vai vendo, nós fomos escolhidos em Cristo. Você sabia que você foi escolhido em Cristo? Amado, Deus não escolheu você porque você é bonito não, viu, irmão? Até porque se o critério de eleição fosse por beleza, eu estava na água. E você que deu risada estava na água junto comigo. Nós somos escolhidos em Cristo. Olha como tudo resume em Cristo. O que mais? Para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Cristo. Predestinados para sermos adotados como filhos por intermédio de Cristo. Nos outorgou sua graça, sua gloriosa graça, por meio de Cristo. O que mais? Nos perdoou através de Cristo. Deus estabeleceu o seu bom propósito em Cristo. O que mais? Tudo o que existe nos céus e na terra deve convergir em Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo, mais uma vez, para sermos para o louvor e glória de Cristo. Em Cristo nós ouvimos o Evangelho. Mas quem é o Evangelho? Abra comigo o texto aí, Atos. Amados, até o Evangelho você precisa entender quem é. Atos capítulo 8. Versículo 26 ao 35. Aqui neste episódio a igreja, ela é espalhada, ela começa a se espalhar por todos os cantos, nas circunvizinhanças de Jerusalém, Oriente Médio, Turquia, região da Turquia, Ásia Menor, toda a região começa a receber a palavra. E Filipe, um diácono, um mero diácono da igreja, ele é enviado a uma missão. Veja o que aconteceu. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te, vai em direção ao sul pelo caminho deserto e desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique?
e pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de outro? E Filipe, preste bem atenção agora, é o último texto, é o último versículo. E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem da Escritura, pregou-lhe o Evangelho. Jesus. Quem é o Evangelho? Jesus. Ou seja, em Cristo nós ouvimos Cristo. Em Cristo nós ouvimos de Cristo, porque Ele é o Evangelho. Amém, queridos? Quer mais? E em Cristo recebemos o Espírito Santo. De quem é o Espírito Santo? Abra comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Paulo diz: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Até o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de Cristo. Resumindo, irmãos, tudo que possa existir converge em Cristo. Tudo que possa existir. Quando você for para a tua casa, você chegar na tua casa, a tua casa precisa convergir em Cristo. Quando você se olhar no espelho, você precisa entender que não fala de você, a sua vida precisa convergir em Cristo. Amém, amados? Está todo mundo entendendo aqui, sim ou não? Então vamos lá, queridos. Olha o que o texto diz. Nós vamos ter que abrir. Abre aí, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Preciso consertar esse negócio, meu Deus do céu. Não é por falta de recurso não, viu, irmãos? É esquecimento mesmo, viu? Os dias vão passando tão depressa que... Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 20 nos diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos nossos pecados. Agora, olha o que Paulo vai dizer de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Nele tudo existe, querido. E a Bíblia fala, eu acho interessante que Paulo diz que Deus, o eterno, Elohim, quis que toda a plenitude, ou seja, tudo que possa completo, tudo que é completo, tudo se completa em Cristo. Eu vou repetir, tudo se completa em Cristo. Por isso que muitos de nós aqui, queridos, eu estou sentindo no meu espírito de dizer algo. Por isso que muitas vezes você vive essa vida vazia.
você tenta entender que você busca relacionamentos, você busca riquezas, tentando suprir coisas na sua existência, na sua história, que não se completa com riqueza, porque a riqueza não é a plenitude. Você tenta suprir em relacionamentos, mas eu vou falar para você, relacionamento não supre, não é a plenitude. Cristo é a plenitude. Tudo se completa em Cristo. Amados, você quer viver uma vida completa? Viva para Cristo, porque em Cristo tudo se completa. Em Cristo tudo é pleno, porque Deus quis que nele habitasse toda a plenitude, para que em tudo ele tenha o quê? Supremacia. Cristo tem que estar acima de todas as coisas. Cristo tem que estar. Qual é a posição de Jesus? Acima de todas as coisas. Por isso que em Filipenses Paulo diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas vivemos uma geração de cristãos que coloca o quê? A minha vontade em primeiro lugar. Tudo na minha vida tem supremacia, menos Cristo. Cristo é só quando eu tenho tempo. Alô? Alô, tem crente aqui? Cristo é só quando dá tempo. Não, querido, Cristo tem que ter a supremacia, porque tudo se resume em Cristo. Amém, queridos? Pois nele, Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Você sabia que a sua existência existe por causa de Cristo? Olha que texto maravilhoso. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Amados, eu acredito piamente que quando Deus foi criar o homem, quando ele foi formar quando ele foi formar o homem do pó da terra, porque em Gênesis 2 diz: façamos o homem de acordo com a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, sempre no plural. Eu acredito que o pai olha para o filho e nos molda de acordo com o padrão do filho. Amados, você já foi criado no padrão de Cristo. Diga isso para o seu irmão. Fala para ele: você foi criado. Fala, você foi formado no padrão de Cristo. Alguns, uma vez em certa discussão com o kardecista, ele disse: porque vocês querem resumir Deus no homem. Não, querido, não sou eu, é a Bíblia, nós cremos nisso. Porque nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Tudo se resume nele. Tudo se resume nele. Toda promessa de Deus estabelecida na promessa e declarada a nós tem um único objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que a nossa vida reflita a glória de Cristo, fazer com que nossa existência anuncie o reino de Cristo, fazer com que nossa história manifeste o governo de Cristo. Então governo de Cristo, reino de Cristo e glória de Cristo. Não tem nada a ver com o ser humano. Pastor, mas de onde surgiu então essa ideia do ser humano estar em evidência? Leia Gênesis 10 depois, Gênesis 10 e 11, você vai ver a respeito de um homem chamado Nimrod. A primeira vez que o homem quis dominar outro homem, que o homem quis ser alguma coisa, foi através de Nimrod, o fundador de Babel, conhecida também como Babilônia, onde ele constrói uma torre para se colocar acima e para não ser nem tocado por Deus. Ele quis se colocar acima de Deus. Por isso houve confusão das línguas.
para o ser humano entender que tudo depende de Deus. Nenhum ser humano pode se colocar acima de Deus. Amados, toda a nossa vida precisa refletir a glória de Cristo. É por isso que você é chamado de cristão. Amados, você tem que ser cristão e não tristão. Dá uma olhadinha, ver se tem algum tristão do seu lado. Não, não tem, porque ele é cristão. Ele brilha, ele reflete a glória de Cristo. Amém? A nossa vida precisa refletir a glória de Cristo. A nossa existência, desde o nascimento até a nossa morte, precisa anunciar o reino de Cristo. A nossa história, a nossa biografia, ela precisa manifestar o governo de Cristo. E eu não sei se você sabe, queridos, mas Cristo está revelado desde as antigas gerações. Cristo está revelado desde as antigas gerações. Quem aqui já leu a Bíblia nas genealogias? Nós vamos ler genealogia hoje aqui. Amém? Olha o que o texto diz. Isaías 46:10. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Me chama a atenção a parte A do versículo. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Cristo já existia. De acordo com o Apocalipse, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele não estava em carne, mas ele é revelado através das gerações. As gerações, elas vão revelando Cristo. Amém, queridos? Abra comigo aí, Gênesis 5. Gênesis 5 é exposto a descendência da humanidade. As 10 primeiras gerações da humanidade, querido, revelam o eterno propósito de Deus. Abram comigo Gênesis 5. Até Gênesis 5 ainda está falando da origem da humanidade. Como Deus formou o homem, a queda do homem, o primeiro homicídio, o primeiro homem que se tornou maldito. E aqui no capítulo 5 vai começar a falar de uma descendência, vai falar de uma geração. As 10 primeiras gerações da existência da humanidade revelam Cristo. Antes de nós lermos, só para você entender, cada nome, nos tempos bíblicos, amados, não é como hoje, né? A gente dá um nome porque a gente acha bonito. Eu acho bonito, vou botar o nome. O nome dos filhos eram colocados de acordo com algum evento, com algum acontecimento ou com algum sentimento. Isso desde a antiguidade. Porque, amados, o nome fala da nossa identidade. Amém, queridos? Por isso, pense para colocar o nome do seu filho quando ele nascer. Quem for ter filho ainda, cuidado que a cegonha está sorta na Shalom, viu? A cegonha está soltíssima. Está soltíssima, cuidado, hein? Que ela pode chegar lá na tua casa. Nossos filhos, o nome, ele precisa estar relacionado com aquilo que ele será. E aqui nós vamos ver os nomes das 10 gerações. Vamos ver aqui? Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, com a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Agora vá comigo, versículo 6. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Agora vá para o versículo 9. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã.
versículo de número 12. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalalel. Olha que nome bonito para você botar no nome do seu filho. Aí, Melissa, se for menino. Amém? Versículo número 15. Quando Maalalel completou 65 anos, gerou Jared. Agora, versículo 18. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Versículo 21. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém, o homem que mais obedecia pai e mãe na terra. Porque foi o homem que mais viveu além de Adão. Gerou Matusalém, versículo 25. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Versículo 28 e 29. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este, preste bem atenção, nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causado pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Talvez você fale assim, pastor, mas o que tem a ver as genealogias? Às vezes a gente até pula, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pula as genealogias. Primeiro, eu quero que você entenda que toda genealogia que você lê na Bíblia, ela está apontando para Cristo. Toda genealogia estabelecida, quando você lê em Gênesis, quando você lê a genealogia dos descendentes de Jacó, das 12 tribos de Israel, quando você vai lá, por exemplo, em 1 Crônicas, quando começa a falar de toda a descendência, está tudo apontando para Cristo, porque Cristo é a convergência de Deus, amém, queridos? Todas as coisas convergem em Cristo, e nós vemos aqui 10 gerações, as 10 primeiras gerações da humanidade, e você vai ver que através dessas 10 gerações, o propósito eterno já estava sendo declarado. Como, pastor? Através do significado dos nomes. Vamos lá, queridos. Nós temos a primeira geração, que é a geração de Adão. O nome Adão significa humanidade. Adam significa humanidade. Amém, queridos? A palavra Adão, o nome Adão significa humanidade. O primeiro filho de Adão, após a morte de Abel e a maldição de Caim. A Bíblia fala que Adão gerou filhos e filhas. Mas o primogênito após a morte de Abel e a expulsão de Caim foi Sete. E o nome Sete significa determinado ou apontado, uma direção, amém, queridos? Depois nós temos o filho de Sete, o primogênito de Sete, que é Enos. O nome Enos significa mortal. Filho de Enos, Cainã. Cainã significa desgraça, pena, aflição. Depois Cainã gera Maalalel, que significa o santo de Deus. Maalalel significa o santo de Deus. Maalalel gerou Jared. A palavra Jared significa descerá ou descer. Amém, queridos? Enoque, que foi o homem que foi transladado, foi o primeiro homem que não conheceu a morte na face da terra. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e por ele ter andado com Deus, Deus o tomara para si. Mas antes de Deus tomar Enoque, Enoque gerou uma descendência. E quem foi o filho? E Enoque significa o quê? Ensinando, ou ensinamento. Enoque gerou o homem que mais viveu na face da terra, Matusalém. Pastor Sebastião, que vai virar Matusalém, né, pastor? Aleluia.
Matusalém, e Matusalém significa sua morte trará. Matusalém gera Lameque, que significa desesperado ou sem esperança. E esse Lameque chama Noé. E por que ele deu o nome de Noé? Porque através de Noé, olha o que a palavra de um pai, olha o peso da palavra de um pai sobre um filho. Eu queria que você entendesse isso. Sabia que a tua palavra tem peso sobre a vida do teu filho? Olha o que ele disse no versículo 29. Deixa eu voltar aqui. Deu-lhe um nome Noé porque profetizou: ele nos aliviará do nosso árduo trabalho, porque Noé significa descanso, conforto. Amados, nós temos aqui 10 gerações. Só que eu quero falar para você que nessas 10 gerações tem uma mensagem. É a mensagem do propósito eterno. Qual é a mensagem de Deus? E aqui eu encerro a mensagem. Qual a mensagem de Deus para a humanidade? Através das 10 primeiras gerações. A mensagem é essa, ó. A humanidade, Adão, está determinado ou apontado, 7, mortal desgraça, que é o pecado, Enos. Pena e aflição, Cainã. Mas o santo de Deus, Maalalel, descerá, Jared, ensinando Enoque que sua morte trará ao desesperado sem esperança, que é Lameque, descanso. Vou deixar aqui para você anotar. 10 gerações, uma convergência. 10 gerações, uma convergência. 10 gerações, uma convergência. Tudo se converge em quem? O Santo de Deus. Quem é o Santo de Deus? O Machia, o Messias. Ele é o Santo de Deus. Cristo, Ele é o propósito eterno. Qual é a mensagem das 10 gerações, queridos? Simples. Para a humanidade está determinado mortal desgraça. O pecado. Era o tempo que viveu ali os ancestrais de Noé antes do dilúvio. A terra havia se contaminado sobremodo. Se você começar o capítulo 6 de Gênesis, começa a dizer que a humanidade estava perdida. Deus se arrepende de ter criado o homem. Deus se arrepende de ter criado o homem. Então Deus decide destruir a humanidade e toda a criação. Mas Deus olha para a face da terra e encontra um homem chamado Noé. E a Bíblia fala que Noé acha graça aos olhos do Senhor. Desgraça ou aflição mortal. A humanidade está determinada. Mortal desgraça. Mas o Santo de Deus descerá. Ele já desceu. A palavra se cumpriu. O que está em Gênesis já se cumpriu. O Santo de Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao desesperado, ao sem esperança, que éramos nós, amém, querido? Qual que é a palavra? O que ele traz para nós? Descanso, porque Cristo é o nosso Shabat. Cristo é o nosso descanso, amém? Amados, tudo converge em Cristo. Semana que vem nós vamos falar sobre os patriarcas. Você vai ver que a existência dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos de Israel, toda a existência deles converge em um único ponto. Há uma única convergência. Dá um tchauzinho para o seu irmão, a gente encerrar o culto e fala para ele assim: uma única convergência, irmão. Fala, é tudo em Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fique de pé em nome de Jesus.